TV Câmara, Campinas. Boa tarde, todos os presentes, todos que irão nos assistir pela TV Câmara, porque, infelizmente, temos uma audiência pública no plenário ao lado, e lá está sendo transmitido ao vivo, e aqui será gravado e retransmitido posteriormente. Convido o senhor Ricardo Hofer a vir para a mesa, por favor, representando o IAB Campinas. Estávamos aguardando o senhor. Tenho ao meu lado nosso colega João Janini, representante da área, Associação Regional dos Escritórios de Arquitetura, bem como o João Verde também, que deveria estar aqui e hoje ele quer ficar embaixo. Temos figuras ilustres aqui, a Gisela da Coab, que é parceira em muitos projetos aí para a gente mudar a questão do planejamento urbano. A Gisela sempre acompanhando aqui o gabinete, os assessores e, claro, a nossa vereadora Débora Palermo, que faz parte da comissão. Ela não vai ficar aqui na mesa, porque ela também já tem uma outra reunião na sequência, então ela vai ter que sair, não vai querer dar uma palavrinha, um bom dia, nada. Então, tá. A presença da Débora é muito importante aqui, também parceira em muitos projetos aqui na Câmara Municipal, deixou recentemente a presidência da casa e fez um excelente papel aqui como ex-presidenta ou ex-presidente. E temos ali mais gente chegando, que alguns eu não vou saber falar o nome, Ricardo. Quem mais? O Lino, né? O Lino representa Lopes Real Imóveis. Quem mais que eu deixei de falar? Só, né? A Letícia é do escritório Unitar, que é um escritório tradicional de projetos aqui em Campinas. Então, antes de eu passar a palavra aqui aos meus colegas, aqui no relatório diz o seguinte: pauta dos trabalhos da segunda reunião da Comissão Especial de Estudo sobre aprovação de projetos e emissão de alvarás pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo, criada através do requerimento 61/2023, processo 237747, ser realizada nesse dia 17 de março, sexta-feira, às 14 horas, nesse plenário. Era para ser a segunda reunião, mas está sendo a primeira, porque a primeira reunião, que foi, não lembro o dia, desmarcada, porque a nossa secretária de Planejamento e Urbanismo de Campinas, Carolina Baracá, não pôde comparecer no dia. Aguardávamos ela para essa reunião. Infelizmente, ela não confirmou presença. Ela disse que só teria disponibilidade para o mês de abril. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas já está pré-agendada essa reunião em abril, que ela vai estar aqui. E essa comissão, ela nasceu com o objetivo de nós levantarmos as inúmeras demandas e reclamações que existem. Aqui temos algumas dezenas aqui de profissionais do ramo de arquitetura, engenharia e construção, mas o número de pessoas e reclamações que a gente tem diariamente nos grupos do WhatsApp, ou seja, através de e-mail, é muito grande. E o Ricardo ainda é novinho, mas ele já começou a perder cabelo por causa da Secretaria de Planejamento. Eu e o João começamos antes, já perdemos todos, né? E o Ricardo está chegando lá em breve. Por quê? Porque quem passa para a Secretaria de Planejamento e Urbanismo está fadado a perder os cabelos mesmo, porque aquilo realmente é uma estrutura que não funciona e não é de hoje. O João já fez parte, depois ele pode falar de uma experiência no Poder Executivo. O Ricardo transita, né, seja aqui pela Câmara Municipal, devido a ser presidente do IAB Campinas, tem que estar fazendo a interlocução com os secretários, o próprio presidente da Câmara, enfim. Então, a gente sabe que os bastidores é muito complicado, seja porque a estrutura da máquina pública ela já não funciona por natureza, devido aos problemas, seja da estrutura de servidores de carreira, que muitas vezes a gente sabe que é um problema, tem muitos que trabalham, tem outros que não. Tem gente que está ali encostada sem saber fazer o quê, tem gente que tem cargo ali e também não sabe por quê, os comissionados da vida, que você coloca ali como troca de favores políticos. E aí nós temos aquele tremendo imbróglio que é tradicional nessa secretaria, de longa data,
E agora, infelizmente, nós tivemos há pouco tempo a perda do ex-prefeito Toninho, que seria um cara com a visão de arquiteto urbanista como ele era, que poderia fazer uma revolução nessa secretaria e na própria prefeitura de Campinas. Infelizmente, não teve tempo para fazer o que ele pretendia fazer. E hoje nós temos um vereador que tem a cabeça do Toninho, apoiado por muitos colegas aqui, e a onda é grande para a gente fazer essa mudança. O clamor é grande e nós vamos cobrar. Nesses 2 primeiros anos de mandato, tentamos ser parceiros da administração municipal, não só da Secretaria de Planejamento, como todas as outras, e foi tremenda a frustração e a dificuldade de um vereador, que não é da base do governo, mas que pretendia ter uma participação propositiva dentro da administração, levando grandes projetos, grandes ideias, que vocês todos aqui participaram ativamente, Gisela que o diga, né? Tivemos até Ministério Público referendando nossos projetos, tivemos Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano endossando totalmente nossos projetos, chegar aqui nessa casa e os vereadores nem levar em conta um parecer do CMDU. Então, é triste a realidade política da nossa cidade e a gente não vai se conformar de ver a coisa continuando como está. Então, com esse objetivo, que demorou demais, nasceu essa comissão, porque nós não tivemos cooperação por parte nem do prefeito e da secretária, no sentido de nós fazermos as mudanças que nós precisamos, mudanças radicais, mudanças de fato e verdadeiras. O que nós tivemos, simples, sempre, bom atendimento, todos solícitos, todos educados, nos recebem, nos escutam. Vamos fazer, vereador, leva lá, e nada sai do papel. Com raras exceções, aqui não vou lembrar, são mais de centenas de projetos, eu conto no dedo das mãos os que andaram. Um exemplo prático, né, João? 3º pavimento na APA, uma coisa assim totalmente surreal e absurda que aconteceu. A Débora é lá de Souza, ela acompanha muito bem esse problema, o 3º pavimento na APA não pode ser mais construído desde 2019, né? Então, para quem está nos assistindo, a mudança foi em 2019, mas foi aprovada e regulamentada no início de 2020, e a partir daí, você vai num condomínio qualquer em Souzas ou qualquer região da APA, você tem uma casa que foi aprovada antes de 2020, está lá seus 3 pavimentos. O do vizinho não pode mais. Aí, qual é o critério disso? Critério nenhum, 0, porque aí depois fizemos aqui uma comitiva dos colegas, fomos lá, conversamos com o secretário do Verde, foi 1 ano construindo o projeto, depois mais 6 meses aqui tramitando na casa, aprovou na primeira votação, beleza. Na segunda, por motivos políticos, a base do governo, brigada com o prefeito, reprovou o projeto, simplesmente, sem saber nem o que era o projeto. Então, essa é a nossa realidade. E hoje, existe uma expectativa muito grande que esse projeto seja trazido, não só para um 3º pavimento, mas para um 4º e para um 5º, porque lá para baixo, sabe lá o terreno que você tem, se você precisa de 2, 3 para baixo ou não, pouco importa, né? E, aliás, é um projeto que ajuda muito mais, porque quanto mais você tiver, menos área de terreno você ocupa, mais área verde, menos devasta o meio ambiente, menos aterro, menos caminhão despejando fumaça para a cidade inteira, enfim. E agora, nós estamos no mês de março, depois de muita pressão nesses 3 primeiros meses, parece que está saindo da prefeitura para ser protocolado novamente na Câmara. Aí vai ser novamente aquela luta, fazer audiência pública, passar nas comissões de novo, aprovar 2 vezes. Quer dizer, se a gente for muito otimista e o governo cooperar, talvez nesse primeiro semestre a gente tenha operado. Se for pelos trâmites normais, vai ser lá para o final do ano. Então, essa é a realidade que a gente quer mudar, né? Isso é um itemzinho de um projetinho, de uma coisa, uma pauta assim, que não tem explicação que fizeram lá, porque que mudaram isso. Agora, você imagina se a gente for falar de planejamento urbano, se for falar de PIDs, se for falar do centro de Campinas, aí, meu filho, o negócio é, assim, coisa de louco, né? Falei demais, eu quero passar, primeiramente, aqui o João Janine, depois, me deu branco, o Ricardo, e para eles falarem, né, sobre essas demandas, qual que é o objetivo, a gente vai recolher todo esse material que a comissão vai coletar,
Se for possível, a secretária vai estar aqui na próxima, ela vai nos escutar, e aí vamos fazer um relatório. Quantas reuniões depois dessa a gente vai precisar, vamos fazer também. Está pré-marcado, acho que são 2 por mês, Adriane, ou 1 por mês, né? Está uma por mês pré-agendado. Se precisar, a gente pode fazer mais também. Se não for presencial, a gente pode fazer virtual, online, enfim. Quantas forem necessárias. Feito o relatório, nós vamos lá sentar de novo com o prefeito e vamos cobrar os resultados e a efetividade dessas demandas. Então, João, por favor, obrigado. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é João Janini. Para quem não me conhece, eu sou arquiteto, formado pela PUC de Campinas há 43 anos. Trabalho com arquitetura até antes de ter me formado, comecei cedo. Tenho uma empresa há 30 anos, prestando serviços na área de arquitetura. Já fui integrante, já fui diretor do DECOM, na prefeitura, do executivo, na época na Secretaria de Planejamento. Tive uma experiência no trato da máquina pública, por pouco tempo, porque eu não me adaptei e pedi para sair. Além disso, tem uma atuação nas entidades, como o Paulo falou aí, na área, no IAB, enfim, na ProURB, etc. Várias outras entidades. A gente vive uma situação insólita, porque nós queremos projetar, nós queremos construir, e o que a gente sente na Secretaria de Urbanismo, já não é de hoje, já faz tempo pra caramba, infelizmente, é que parece que eles não querem, eles preferem a não construção. Vamos deixar a cidade do tamanho que está, com o número de habitações que tem. Porque o entrave e as dificuldades são muito grandes e são surreais, não são coisas racionais. Eu comento muito com os colegas que a maioria dos projetos que eu encaminho, e no momento acho que nós estamos com 11 ou 12 projetos em andamento, os retornos, os comuniques que falam, referem-se a detalhes do desenho, da apresentação, da cor da linha, da cor da achura, do tamanho da letra, da posição que a folha está sendo apresentada. Vocês vão dar risada, mas não é. Tá? Se eu apresentar um desenho, ele abrir e ele estiver assim, ele não aceita, ele tem que estar assim. É só você girar isso, tá? Na tela. Você dá um clique, ele gira, mas não, você tem que... É assustador, né? Então, a gente está vivendo um estresse muito grande, porque você vive isso, a gente já sabe, né? Já sabe que vai entrar com um novo projeto e vai apanhar de novo, mas o cliente não sabe. O cidadão que nos procura para fazer uma casa, um prédio, uma loja, uma reforma, ele acha que está fazendo ele acha não, ele está fazendo, tá tomando a atitude correta, procurando um profissional, né? E ele acha que vai ser fácil, tranquilo, porque o que nós estamos fazendo é correto. Nós não estamos arrombando a porta, nós não estamos pulando a janela, nada disso. Nós estamos seguindo a regra. Falo por mim, pelos colegas que eu estou vendo presentes aqui, que são gente séria, que trabalha de forma honesta, vamos falar. E o que acontece não é isso. O trâmite é um vai e volta de documentações, de solicitações incabíveis, né? Às vezes, que eu falei, vou repetir, surreais, né? Você fala assim, não acredito que estou pedindo isso, né? Então, fica difícil de justificar. Nós, profissionais, estamos passando por um momento em que parecemos idiotas, né? Perante os nossos clientes.
pessoas principiantes que não sabem direito para que lado é que abre a porta. Então, a gente tenta mudar, a gente tenta, de alguma forma, conscientizar o examinador do projeto para que ele entenda que o importante é ter a obra feita de forma correta e não ter a papelada toda, porque hoje, para você fazer uma aprovação de uma reforma, demora uma eternidade absurda, e você está só fazendo uma reforma. Você não está fazendo um estádio de futebol, uma obra gigante, com impacto. Não, é só uma reforma. O impacto é só martelado, eventualmente, na cabeça do vizinho, se for um apartamento. Então, está começando a cansar, né, gente? A gente fica cansado, os profissionais ficam cansados, porque você vê, pede. O Paulo tem feito um trabalho memorável, que a última vez que eu vi isso foi com o Toninho, que você citou, muito bem citado aqui. O Toninho, na época, me convidou para compor o grupo que ia tocar a secretaria. Eu declinei o convite, não fui, porque eu tinha acabado de sair da secretaria e não queria voltar para lá novamente. Agora a gente está tendo de novo essa oportunidade de ter um vereador que entende da matéria, que sabe o que está falando, que sabe das nossas dores. Então, estamos todos muito animados, porém cansados, porque a gente, é o que ele falou agora da PL do terceiro pavimento na APA. Ficamos um tempão trabalhando em cima desse assunto. Todo mundo da área técnica, da Secretaria do Verde, da Secretaria de Urbanismo, das entidades técnicas, todo mundo concordou com o projeto de lei. Todos. Não teve ninguém, até a Secretaria do Verde, que tinha feito a lei que excluía terceiro pavimento, concordou que tinha feito uma coisa que não tinha cabimento, que vamos voltar atrás, ok. E assim, mesmo assim a coisa não acontece. Então, isso é muito decepcionante, né? O tempo vai passando e a gente fica com essa impressão de que vai morrer na praia. Não gostaria de morrer na praia, né? Então é isso. Na verdade, tem inúmeras questões a serem elencadas e talvez produzir um documento, vereador Paulo, que expusesse esses perrengues todos, né? Eu citei um aqui, que é o negócio da posição da folha do desenho, mas tem a questão das letras, solicitações estapafúrdias. No desenho, quando você aprova um projeto, vem escrito lá que a prefeitura não se compromete pelo direito de propriedade do terreno. Certo? Agora estão pedindo que a gente apresente matrícula atualizada para provar que o terreno é... Quem está construindo não é o proprietário. Pode ser qualquer pessoa. A prefeitura, desde que eu me conheço por gente, tem essa nota que você assina, né, dizendo que ela não se responsabiliza. Agora vem pedir que a gente apresente matrículas atualizadas. Isso tudo, você consegue a matrícula, mas a matrícula vem o nome de uma pessoa que não é a que está no desenho. Então, aí trava o protocolo. Fora que pedir uma matrícula no cartório hoje, ela não sai amanhã. Você pede hoje, sai amanhã? Não sai. Demora, você fica perdendo tempo esperando. Nada a ver. Eu gostaria de entender juridicamente por que disso aí. Ninguém consegue explicar o porquê. Então, exemplos, tá? Dei 2 exemplos, não vou me alongar mais. Eu acho só que a gente devia realmente conduzir de uma forma, Paulo, se vocês estiverem de acordo, que a gente devia procurar fazer um elenco de situações para levar para as secretarias do Verde, para a secretaria da CEPLURB, a CEPLURB, né, que é a principal, que lida com todos os protocolos. O Verde não lida com todos os protocolos de construção, com a maioria, para ver o que a gente consegue
mudar na ótica das pessoas que estão lá dentro, para que elas entendam não a urgência da aprovação, mas a pegada linear, a coisa que tenha um cabimento, né? Que tenha uma razão maior, e não pedir por pedir, simplesmente porque, obviamente, que são pautados muitas vezes nos textos legais, das nossas leis, infelizmente, são confusas e densas, né? Entender a nossa legislação não é tarefa para principiantes. A gente fica com aquela pecha de que Campinas ninguém consegue aprovar, os profissionais fazem a coisa de uma forma que fique na mão deles. Deus me livre, não, né? Estou fora, não é nada disso, ninguém quer isso. Então é isso, mudar a lei é uma coisa mais complexa e a gente está trabalhando com isso, né, Paulo? Pontualmente ver o que é que precisa ser modificado, o que é que está pegando, as urgências, né, porque não dá para mudar tudo, você tem que fazer, no meu entendimento, uma coisa que tem que ser, fazer um elenco do que é mais imediato, mais urgente. Mas é isso, mas algo tem que ser feito. Obrigado, João. Antes de passar para o Ricardo, lembrando que, além da comissão de alvarás e projetos, nós temos também a frente parlamentar de legislação urbana, que, diferentemente das comissões que duram 6 meses e pode ser revalidada por mais 6, se houver necessidade, a frente parlamentar ela dura quanto dura o mandato do vereador que propôs. No caso, eu. Então, ela teria, teoricamente, até o final de 24, né, para existir essa frente parlamentar. Caso eu esteja aqui e seja reeleito, ela continua mais 4 anos. Se eu não estiver, um outro vereador pode tomar a frente, ela pode continuar com outro vereador, ou seja, é para ela existir de uma forma perene. Então, ela está à disposição de toda a população, seja dos técnicos de urbanismo ou de qualquer cidadão comum que queira trazer um tema relevante para alterar e melhorar a legislação de Campinas em qualquer setor. A frente parlamentar está aí à disposição, e, nesse sentido, nesses 2 anos, a gente fez grandes projetos aqui, né, Gisela? Principalmente na área do ex-Coab, que é a habitação de interesse popular, e também o programa de moradia primeiro, para tirar os moradores de rua da cidade. Fizemos mais 3 projetos que foram protocolados na casa, que é de instrumentos urbanísticos, do ex-centralidade e da alocação social também, tudo atrelado ao mercado imobiliário e para a gente reativar o mercado. Então, é isso. A frente parlamentar está à disposição de vocês para qualquer assunto que diga respeito ao plano diretor, à lei de uso e ocupação do solo, e as leis estão aí para ser melhoradas, e ela nasceu no sentido de antecipar a discussão do plano diretor, que teoricamente seria a 2028, né? Então, ele foi aprovado em 2018, a mudança anterior. Por que não antes? Porque a gente não debater intensamente todos os problemas que precisam ser melhorados no plano diretor de Campinas. Então, é um convite a toda a população de Campinas, e a Câmara Municipal está à disposição de toda a população para a gente pautar esses assuntos aí. Obrigado, Ricardo. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo, sou arquiteto, também possuo escritório aqui em Campinas. Estou como presidente do IAB, já pela 2ª gestão. Primeiro, acho que parabenizar o Paulo aí pelas iniciativas que ele tem tomado, de enfrentar os problemas, principalmente, problemas que vêm, aí a gente vê, eu estou formado há 20 anos, mas eu converso com alguém que está há 30, tem os mesmos problemas, há 40, os mesmos problemas. Se a gente pudesse conversar com os nossos colegas que já foram embora, provavelmente eles iam reclamar das mesmas coisas, né? Então, acho que passou da hora da gente estar enfrentando essas questões. A gente entende, a gente já consegue visualizar as dificuldades que o poder público tem ali no executivo de staff, de quantidade de pessoas, do volume que cada dia cresce, do trabalho deles também. Mas isso não pode servir de desculpa para não ser feito o que tem que ser feito, né? Temos que buscar soluções para que isso
aconteça. A cidade está pagando um preço muito alto em função disso estar parado, né? No fundo, quem está deixando de receber o benefício de todos esses empreendimentos que vão ser feitos é a própria população, que depois deixa de receber os benefícios que o governo tem que fazer em função de não estar recebendo as taxas, os impostos, tudo isso está parado, né? E a gente já há muitos anos vem perdendo grandes empreendimentos para a região de Campinas em função da nossa legislação, que é praticamente impossível de se entender e muito complexa, e agora a gente está passando a perder até os menores também, né? Porque eu recebi hoje ligação de um cliente, eu quero fazer um investimento em Barão Geraldo, eu posso fazer isso lá? Eu falo, a gente precisa ver. A gente não consegue dar resposta para a pessoa, do que pode, o que não pode, do que dá, o que não dá, porque a legislação é complexa e a gente tem uma interpretação, eu chego lá na prefeitura, a interpretação deles é diferente da nossa. Então, acho que a gente tem que enfrentar em várias frentes isso, né? Eu imagino que a primeira é a gente melhorar a legislação como em si, né? Deixar ela mais clara, menos complexa, para que seja mais fácil de todos entenderem e a gente não ficar com muitas interpretações daquilo. A gente teve um grande passo aí, que foi a reativação da CPLE, mas que a gente também está dando murro em ponta de faca lá para conseguir que as interpretações que a gente sejam feitas sejam validadas depois pelo Executivo, né? A gente define, entende, tem um entendimento lá, e aí depois, quando é que esse entendimento vai ser aplicado, até agora a gente está esperando isso acontecer, mas estamos lá batalhando. Eu acho que o segundo passo seria a gente dar visibilidade para a situação, para a realidade dos fatos. Então, assim, quantos processos estão parados na prefeitura hoje? Há quanto tempo? Qual que é o tempo médio de aprovação de um projeto de residencial, no comercial, no multifamiliar vertical? Ninguém sabe. E a hora que a gente colocar isso para as pessoas verem, tenho certeza que uma visão não vai ser muito bonita, né? E aí, provavelmente, a gente vai ter um movimento para que isso seja mudado, porque ninguém vai ficar com essa cara feia aí, feliz, né, mostrando esses números. Então, acho que a gente podia trabalhar nisso, Paulo. Não sei se a gente conseguiria criar algum tipo de ferramenta. Penso que hoje a gente está, em 2023, a gente tem muita tecnologia, já tem a inteligência artificial falando sozinha, aí a gente está entregando papel na prefeitura, sabe? Não faz o menor sentido. Então, a gente precisaria ter lá um dashboard onde a gente consegue, não só a própria prefeitura, para o gestor conseguir entender onde é que ele precisa melhorar, quais são os pontos fracos dele, o que ele precisa tomar de iniciativa, mas para a gente cobrar também, para a sociedade poder cobrar. Olha, o tempo médio é de 1 ano, a gente tem projetos, todo mundo aqui com certeza tem um projeto lá há mais de 6 meses que ninguém olhou, né? Eu tenho 2 há mais de 1 ano que ninguém abriu, e vai abrir, vai pegar a vírgula, vai pegar a folha que já está 2 milímetros menor e vai mandar corrigir. Então, olha o tempo perdido, né? Assim, a gente fica... Hoje, o cliente pede um prazo, eu já não falo, não sei. A resposta é essa. Perdemos clientes porque tem gente que fala que sabe, e não sabe, mas fala que sabe. Quem quer trabalhar direito acaba sendo prejudicado em função disso. Então, essa questão da visibilidade eu acho importante de demonstrar, mostrar para a sociedade, olha, está nessa situação aqui, precisamos fazer alguma coisa o quanto antes, né? E depois propostas de intervenção mesmo, assim, propostas de mudança, porque se a gente ficar aguardando o executivo propor mudança, a gente vai aguardar e vamos todo mundo morrer aqui do mesmo jeito, né? Isso já é o histórico que tem falado. Então, talvez temos que a gente propor soluções para eles. Eu acredito que a gente tem um volume muito grande de processos que a gente conseguiria fazer as aprovações de uma maneira automatizada, sem precisar até de um técnico. Até porque o técnico possa olhar aquilo que é mais importante, aquilo que é mais complexo. Por que eu tenho que preencher, colocar o projeto numa folha e encher de informações técnicas escritas lá? Por que eu não posso imputar isso num sistema, mas não escrever o endereço, todas as informações que a gente tem feito? Porque lá cabe o erro. No fundo da história, a gente imprime o projeto do mesmo jeito, gera a prancha do mesmo jeito, e aí vai ter os mesmos problemas, as mesmas análises. Por que eu preciso entregar um projeto numa prancha, hoje, em 2023? Porque as informações podem estar todas pré-prontas, aí ninguém vai errar se ela já está pronta. Então, a gente tem que usar o recurso da tecnologia para melhorar o trabalho deles também, né?
E aí eles vão gastar o tempo deles, a energia deles, para aquilo que é mais complexo, onde não se tem uma capacidade que é necessário mesmo, capacidade intelectual para análise, né? E a gente vai acabar com todos os problemas que a gente tem de o técnico achou que aqui precisa disso, e na lei não diz direito, se está imputado no sistema lá, inclusive você pode consultar, posso ou não posso, como é que está a situação. Então, assim, eu acho que essas 3 frentes são importantíssimas para a gente conseguir dar um passo na mudança disso. Muito bom. Em relação à transparência, como você estava dizendo, dos dados, informações, né, a gente já tem feito vários requerimentos, já fizemos quase 700 requerimentos aí nesses 2 anos, para muitas secretarias, incluindo a Secretaria de Planejamento. Então, tudo que vocês tiverem de perguntas e demandas em relação a números e dados, pode pedir para a gente que nós vamos estar fazendo requerimento para obter esses dados. Lembrando que muitas vezes essas respostas demoram, tem requerimento, para eles entenderem o que a gente está perguntando, às vezes, né? Algumas vezes, né, dona Gisela, a gente tem que recorrer ao Ministério Público, como no caso da Coab lá, que nós estamos há 2 anos cobrando a criação do Conselho Municipal de Habitação, que só existe no papel e nunca foi constituído de fato. Assim como a CPLE, que estava há 12 anos parada lá e não funcionava. Então, graças a um favor, entre aspas, do ex-secretário, a gente conseguiu ressuscitar uma comissão que devia, de praxe, ela está na legislação e não funcionava, assim como a maioria das coisas está na legislação e não funcionam, por vários aspectos, né? Então, é um absurdo você ter que esperar do cidadão, ou dos profissionais, ou das entidades, cobrar transparência, cobrar informações, né? Isso tinha que ter automaticamente no site da Prefeitura para qualquer cidadão consultar em qualquer momento, em qualquer setor, em qualquer assunto. Isso devia ser uma prática, né, recorrente da administração pública, e a gente vê que, infelizmente, é o contrário. Quando você quer pedir informação, você vê que aquelas respostas vêm prontas, né, e feitas assim, muito mal passadas, que é para você desistir. Aí você faz 2, 3 requerimentos, 2 meses para a resposta de cada um, até que uma hora você desiste, né? Então, é assim que normalmente é o modus operandi, né? Mas a gente tem persistido aí e vamos bater bastante nessa tecla dos dados. Inclusive, todo mês aí sai uma nota da Secretaria de Planejamento dando números, só que os números assim são... aprovamos tantos projetos. Tá, mas... aprovou esse, mas quantos estão na fila esperando para aprovar? Qual que é a média dos últimos 5 anos? Qual que é a média das cidades do Porto de Campinas comparado com outras? Enfim, cadê os números, cadê os índices, cadê as referências? Então, são números soltos assim, você fala, aprovou 500 projetos no ano. Isso não é nada para uma cidade como Campinas. É até uma vergonha. Então, assim, essa política, essa forma de pensar, de ser, de agir, é que a gente precisa impregnar, mudar, não só da administração, isso na própria população, né? Todo mundo é bom de reclamar, todo mundo é bom para cobrar, mas ninguém quer ajudar, ninguém quer arregaçar as mangas, participar do processo, porque a democracia dá trabalho. Tem que fiscalizar, tem que participar, tem que cobrar. Você votou no cara, você tem que estar lá perturbando ele todo dia, não só cobrando, dando ideias, sugestões, tentar ajudar, porque ninguém é perfeito, mas não. Mas para reclamar nós somos ótimos, né? Então, temos que fazer o nosso meia-culpa também. O problema não é só a administração, é todos nós, né? E se a gente não participar, vai ficar difícil de mudar qualquer coisa. Eu gostaria de pedir, então, a palavra aí do pessoal que está embaixo, a turma do gargarejo, para levantar a mão quem quiser falar. Tem um microfone aí para... porque só vai sair a voz no vídeo que a gente vai estar gravando se a pessoa estiver com o microfone. Alguém quer falar, se pronunciar? Eu sei que está todo mundo cheio de coisa para falar, mas todo mundo com medo e tímido, né? Se a gente for falar de aprova fácil, se a gente for falar de alvarás, nós vamos ficar aqui 5 horas falando, cada um, eu tenho certeza. Mas vamos lá, pessoal, a gente tem 1 horinha aí, pelo menos, então vamos gastar saliva. Não saiu. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Daniel de Almeida Trindade.
Eu sou arquiteto também. Eu tive a experiência de ser funcionário público e de trabalhar na Secretaria de Urbanismo, de 2009 a 2013, analisando o projeto. Eu era funcionário comissionado, teve a troca de prefeito, eu saí, então eu tenho uma boa visão do que acontece lá dentro, da burocracia, da lentidão e do sucateamento da secretaria. E o que eu tenho a dizer, eu venho fazendo isso que vocês estão fazendo aqui desde 2013, com o Jarreta, com o Iabicu, com o Serafim, com o Santoro e com a Carolina. E eu perdi a paciência, cansei. Eu já tive projeto lá 2 anos parado, sem análise. E estou com 4, vamos fazer aniversário de 1 ano. Eu estou pensando até em levar um bolo lá no urbanismo e cantar parabéns junto com os clientes lá. Chamar a imprensa. Me convida que eu vou junto. É uma boa ideia, né? Só que eu perdi a paciência, porque eu vejo muitas... Agora, assim, em relação ao projeto, eu digo que a prova fácil não existe, se o arquiteto não lê a lei. Tá? Então, tem que ler a lei. Realmente, é uma lei complexa, precisa mudar. E eles tiveram uma excelente oportunidade de mudar no novo plano diretor, só que, em vez de simplificar, eles complicaram. A lei de 88, a 6.031, era uma boa lei. Ela estava um pouco defasada no uso, precisava ser aprimorada, mas quiseram fazer uma coisa moderna, tudo, e que dificultou muitas coisas. E eu perdi a paciência, eu fui ao Ministério Público. Entrei com 4 ações no Ministério Público. 2 ações o promotor acatou recentemente e deu a intimação ao prefeito municipal e ao presidente da Câmara de Vereadores a manifestação. Tá? São elas, uma das ações, questionamento da resolução 01, 02 e 03, que alterou a lei de uso e ocupação do solo de maneira indevida. Como o vereador sabe, uma lei de uso do solo não pode ser alterada através de resolução. Caso o Ministério acate isso e essas resoluções caiam, vai travar Campinas. Porque a maioria dos empreendimentos verticais que estão sendo feitos hoje na cidade são com base na resolução, que altera coeficiente de aproveitamento, que altera número de vaga, e isso não dá uma segurança jurídica para o arquiteto projetar. Eu fui lá pela minha indignação em relação a isso. Por quê? Criaram uma lei que chama ARI, que, em primeiro momento, parece uma lei maravilhosa. Tem muito arquiteto que eu conheço fazendo a ARI. Só que eu falo, você leu a ARI? Você leu as implicações que ela tem? É um tiro no pé. Principalmente quando você tem uma lei de uso e ocupação do solo remendada por resolução, por ordem de serviço. E a própria lei da ARI, ela está desrespeitando o Código de Obras. Essa é uma outra ação que eu tenho no Ministério Público. O nosso Código de Obras, ele fala, os protocolos serão protocolados com a documentação e serão analisados. A ARI te dá o alvará de execução e não te dá a planta aprovada. Eu já estou tendo conhecimento de arquitetos que estão com problema na justiça de terem feito projeto e chegou no ABITS e deu pau. Tem que demolir e a ARI não regulariza. Essa é uma das ações. A outra ação que eu tenho lá é o questionamento em relação ao porte das edificações, que foi retirado da 6.031, e ela, no artigo 170 da Constituição, não lembro que inciso, ela fala que as empresas de pequeno porte serão beneficiadas no município de Campinas, e o que a legislação tem feito é o contrário. Está exigindo estudo de impacto de vizinhança de pequena empresa, de creche. Pequena empresa não tem condição de arcar com esse serviço. Eu deveria estar feliz da vida, porque eu faço isso, né? Só que não, eu como cidadão eu fico indignado. As coisas não rodam. Essa resolução, no meu modo de ver, na minha opinião pessoal, eu acredito que tenha sido cedido à pressão de incorporador para ganhar coeficiente de aproveitamento. Você pega o projeto, eu faço projeto de multifamiliar, eu faço muito desenho de projeto simplificado para outros escritórios de arquitetura. A análise do processo fica uma barbaridade. Fica uma barbaridade de você analisar. É tanto coeficiente que você tem que atender, que qualquer coisinha que você altera, você tem que alterar um monte de coeficiente no projeto. E tem uma outra ação que também está para ser julgada,
Então, assim, o que eu queria dizer, eu admiro a proposta de vocês. Eu, pela experiência que eu tenho, eu acredito que ela deve se converter numa mescla da tecnologia com ainda o uso do papel. Tá? Porque, pela minha experiência que ela mostra, existem certos tipos de processos que você tem que contar com o histórico do imóvel, com a planta do histórico do imóvel. E, muitas vezes, você tem que medir no escalímetro aquela coisa, porque essas plantas antigas têm muitas distorções. A preocupação que eu tenho é, se for totalmente eletrônico, essas distorções não vão ser mais notadas na análise. Eu acho que seria muito interessante para a comissão ouvir os técnicos da CEMURB. Eles são as pessoas mais gabaritadas para dizer. Inclusive, muitas das críticas que eu ouço, que não tem padrão, que não sei o quê, realmente, falta treinamento. Para você ter ideia, quando eu entrei na secretaria, na coordenadoria de aprovação de projeto, eu entrei lá, não sabia muito bem o que eu ia fazer, falou, está aqui, ó, lê essas leis. Li. Lê de novo. Li 3 vezes. Já leu? Agora analisa. E bum, 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 processo em cima de mim para analisar. A criação de um programa de aprova fácil, eu estava até falando isso para a secretária, tive uma reunião com a secretária, eu falei, primeiro, você tem que estar com a situação dos protocolos em dia, coisa que não está. Aí você tem que passar o treinamento dessas pessoas. Teve arquiteto que trabalhava comigo lá que aposentou com medo de pegar em AutoCAD, de mexer em computador. Então, você tem que ter o treinamento dessas pessoas, porque se você implementa como foi feito, a prova fácil, ele já está, logicamente, ele não é obrigatório hoje. Hoje você tem a opção de protocolar fisicamente ou eletronicamente. Quando você tem essa obrigatoriedade e você não tem o treinamento adequado, trava. Com essas manifestações que eu fiz ao Ministério Público, se o Ministério Público acatar, vai travar mais aí na cidade. E o que eu tenho exemplificado a todos os secretários de urbanismo é o seguinte, aonde está o gargalo? O gargalo está no número de funcionários. Quando eu trabalhava na prefeitura, era eu e mais um engenheiro que analisava todas as casas de obra nova de Campinas. 2. É humanamente impossível. Eu tirava 30, 35 processos por dia da minha mesa. Eu venho da iniciativa privada, eu tenho outro ritmo de trabalho, mas não dá. 2 engenheiros para todas as casas de Campinas, não existe. E está assim até hoje. Por quê? Porque teve funcionário que morreu, teve funcionário que aposentou, teve funcionário que era comissionado, que quando estava rendendo é trocado, que foi o meu caso. O pessoal falava, ninguém vai encostar em você não, você ajuda. Eu falei, gente, vocês não conhecem a política. Não é assim que o carro roda. E as pessoas não sabem que essa secretaria ela devia ter o dobro de técnicos. Ela está defasada, e eu relatei ao seu Ministério Público em pelo menos 30 funcionários. Pelo menos 10 na CAP, 10 na CSU e 10 na fiscalização, para normalizar. Eu falei, expus isso a Carolina, eu falei, eu quero ajudar. Eu falei isso para todos os secretários, mas eu cansei porque eu fui ao Ministério Público. Eu cansei. Eu cansei de falar e não ser ouvido. Por isso que eu vim à Câmara hoje aqui. Agradeço de vocês estarem me ouvindo. Estou aqui para colaborar. Sempre deixo isso exposto aí, tanto para o Legislativo, quanto para o Executivo. Eu espero que essa situação realmente se normalize em Campinas, porque assim, a gente fica... a ARI parece uma solução mágica, né? Eu vejo hoje discriminação em relação aos arquitetos que não fazem a ARI. Eu quero fazer um projeto com você. Vamos fazer. Você aprova na ARI? Pô, na ARI eu não aprovo. Então eu vou procurar outro arquiteto. Isso não pode ter. Isso não pode ter. Isso aí compromete a gente que é profissional e trabalha sério. Eu não me sinto à vontade de assinar a ARI, sabendo que eu tenho uma lei, que eu já tenho processos, que o cara deu um processo para mim. A resolução não tem parâmetro legal. Eu falei, mas como não tem parâmetro legal? Vocês que fizeram a resolução, não fui eu. Mas a resolução não... E esse engenheiro que falou isso, ele estava certo. É uma raridade, tá? Mas tem um ou outro lá no urbanismo que pensa assim. Daniel, vou pedir para o Daniel pegar o telefone do Daniel para a gente entrar em contato depois e aprofundar isso aí,
Tem muita coisa para a gente fazer junto. Em relação ao ARI, a gente já protocolou um projeto aqui na casa, depois de 2 anos de pedir, não saiu lá da prefeitura, a gente protocolou aqui, que é pedindo 8 itens básicos. Então, assim, em vez de você fazer o ARI e construir a casa e não sabe se o projeto vai ser aprovado, eles teriam 15 dias para analisar recuo, altura, taxa de permeabilidade, o coeficiente, só isso. Aí você dorme tranquilo, que você sabe que a raiz do problema você não vai ter. Você vai ter problema de desenho, de contrato lá com o cartório, enfim. E aí você dorme tranquilo. Outra coisa, para descriminalizar a cobrança que fazem dos arquitetos, que se ele é responsável, e aí ele, se acontecer o problema lá, ele vai ser responsável criminalmente, judicialmente, isso aí não pode, tiramos isso aí da lei, né, esse negócio, porque tem a justiça comum lá, que ele vai se entender, o cliente e o profissional, a prefeitura não tem nada a ver com isso, né, entre outras coisas aí. Então, DIC, DAC... A regularização para incluir também Legal. No ARI não tem regularização, a gente está colocando também, enfim. Depois a gente vai aprofundar esse assunto, tá, para dar oportunidade para os colegas falarem, e o Daniel vai pegar seu contato e a gente aprofunda. Obrigado pela sua Obrigado vocês aí, parabéns pela iniciativa aí. Se todo mundo tivesse a iniciativa de vocês no Brasil aí, a gente estava bem melhor, você pode ter certeza disso. Vamos lá, vamos precisar de todo mundo junto aí, a união faz a força. Obrigado. É o João Verde, né? O próximo. E é a Letícia também, né? O Bruno vai falar também? Tá. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Letícia Junqueira. Eu sou sócia da Unitar Arquitetura, um escritório desde 87 em Campinas. Nós não nos sentimos muito à vontade de fazer aprovações pelo ARI também, justamente por essas questões legais. E eu resolvi fazer toda a parte de aprovação no escritório, não deixar para os recém-formados, exatamente pela complexidade e a dificuldade que a gente tem com todos os requerimentos, né, para sair uma documentação mais correta possível do escritório. Mesmo assim, nós temos processos, protocolos desde 2019, que estão, né, enrolados, tudo isso. E, por exemplo, alvarás de pequenas reformas sem acréscimo de área, que é uma coisa muito cotidiana que a gente faz. Houve o início o CEMURB Online, que estava super legal, né? A gente colocava todas as informações online, já tirava a taxa, estava demorando, entre aspas, super rápido, 90 dias, que para a gente era legal, né? E agora, nos últimos, depois da pandemia, começou a se estender por 8 meses, 9 meses, sem análise, né, para a gente reformar ou finalizar um apartamento. Então, aí veio uma nova resolução para a gente protocolar fisicamente esses processos. Está dando certo, mas era uma coisa tão simples que a gente poderia fazer online pelo escritório, e eu tenho que montar a documentação, pegar assinaturas, a caneta, né, originais, para protocolar na prefeitura. Então, esse retrocesso que não pode haver, né, era uma coisa que estava funcionando, deixou de funcionar e aí voltou tudo para o papel, né? Então, acho que tem muitas coisas, né, e fora esses processos de anos e anos e anos que a gente tem. Obrigada. Letícia está nos grupos nossos lá, né? Tá, então vamos aprofundar depois. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador, colegas. É a luta de 40 anos que a gente está aí, né? O João um pouquinho mais de tempo do que eu, o João Janini. Quando eu estava estudando, já era o João Janini já estava ficando famoso por estar perdendo os cabelos já. Essa questão do ARI, o prefeito tinha acho que uns 3 ou 4 meses de início de gestão. Acho que você estava junto na reunião, não estava, João? E tinha acabado a reunião lá, tentando resolver algumas coisas de andamento da secretaria. A Carolina ainda não era secretária, o secretário era o Renato Mesquita ainda, Renato Mesquita. E eu falei para o prefeito assim, fui cumprimentar, eu falei assim, prefeito, tem uma coisa muito grave que está acontecendo e a bomba vai cair no seu colo dentro de algum tempo.
e o senhor tem que resolver, porque se o senhor não resolver, o senhor vai pagar o pato. Aí ele assustou, ele até afastou, né? Perguntou o que era. Eu falei, é o problema do ARI. Essa bomba vai cair no seu colo e vai ter que ser resolvida. Aí foi para lá, para cá, vamos marcar uma reunião, e assim, ficou mais 1 mês e meio para marcar uma reunião, chamou as entidades todas, vários profissionais lá, fizemos uma reunião lá no gabinete, toda cheia de pompa. Foi aí que nós demos a ideia de ter aí 7 ou 8 itens para ser analisados. Recuo, afastamento, número de vagas, taxa de ocupação, permeabilidade, para em 15 dias. A gente justamente falando, olha, a gente tem que, às vezes, protocolar na Secretaria do Verde, fazer o licenciamento ambiental, demora aí 15, 18 dias, 20 dias para sair da Secretaria do Verde. O que nós estamos pedindo? Protocolar ao mesmo tempo que o processo está andando na Secretaria do Verde e sai em 15, 20 dias, faria essa análise na Secretaria de Urbanismo, né, na CEPLURB, e nós juntaríamos o processo e aí a gente pode ter o ARI com uma certa tranquilidade, uma certa paz. Gente, já fazem 2 anos e meio isso. Até agora não saiu. 8 itens. Impossível. Já sei que existem pilhas de processos que estão no gabinete do vice-prefeito, com um monte de pedidos por causa da questão das regularizações, que não consegue regularizar, que não consegue tirar o CCO, etc. Infelizmente, né, o Daniel falou bem, a secretaria está desestruturada, sempre esteve desestruturada, nunca teve estrutura, nunca funcionou direito. Eu acho que você esqueceu de contar uma coisa quando você entrou lá, que devem ter falado para você, olha, todo mundo aqui quer se aproveitar da prefeitura. A gente, funcionário aqui de dentro, não pode deixar, porque todo mundo quer se aproveitar da prefeitura. Então, quando você sentar para analisar um processo, você abre o projeto, olha para ele e pensa, deixa eu descobrir aqui como não aprovar esse projeto. Para mim, é esse tipo de mentalidade que tem na prefeitura. Em vez de eles abrirem um processo e falar assim, vamos aprovar esse projeto, deixa eu olhar se está tudo certo para aprovar. Eles vão procurar tudo quanto que é probleminha, mico, erro de linha, erro de cota, o texto tinha que estar um pouquinho mais para cima, estar um pouquinho mais para baixo, a letra tinha que ser um pouquinho maior, ou está mais para a direita, ou está mais para a esquerda, ou aquele quadrinho de informações está do lado esquerdo, eles querem que ponha do lado direito. Tudo para não deixar aprovar. E nós temos aí 30% ou 40% da cidade irregular, clandestina. Tem um monte de gente fazendo ampliação dos seus comércios, das suas casas, suas residências, tudo clandestino, porque sabe que vai ser um mico aprovar na prefeitura. Fora as ocupações, as favelas, porque aí na ocupação, na favela, aí você faz qualquer coisa, você pode tudo. Inclusive, a favela nos ensina urbanisticamente como a cidade tem que se portar, como ela tem que funcionar. Cidade mista, cidade que as coisas estão tudo acontecendo junto, você tem um comércio, você tem um serviço, você tem um empreendedorismo, você tem lá a pessoa que cuida de idosos, você tem a cabeleireira, você tem a manicure, tem um barbeiro, tem a bicicletaria, tem a padaria, tem a boleira, tem a marmiteira. Eles empreendem na favela, eles têm que se resolver. Já que aquilo está tudo irregular, eles viram microempreendedores, empresários microempreendedores. Agora, eles lá na favela conseguem funcionar. Nós, na cidade regular, não conseguimos. O plano diretor trouxe muito benefício, muitas ideias propositivas. A cidade mista é uma delas. Só que, além disso, vem uma carga de um monte de nãos, que a gente já tinha conseguido eliminar na 6.031, que até com alguns ajustes que elas tiveram, nós conseguimos eliminar. Voltou tudo de novo. Falou, pô, vocês já vão ter tanta vantagem, por que o térreo não vai contar no coeficiente de aproveitamento? Por que tal coisa não... Porque a garagem do comércio tem que contar no aproveitamento, isso, e vai incluindo coisa.
Por que o quadro de áreas tem que ser aquele negócio lá que você tem que fazer um curso de especialização para montar um quadro de áreas do empreendimento? Que você tem que ficar dividindo um monte de quadradinho, uma hora a escada conta, o elevador conta, uma hora não conta, uma hora você tem um corredor, outra hora você tem um acesso de carro, outra hora você tem a cabine, você tem os reservatórios, caixa d'água, etc. Um absurdo. Legislação só para atrapalhar, só para não deixar a cidade acontecer. São 40 anos que eu vivo isso. Você está sofrendo pouco, Daniel. Pouquinho. Ainda tem cabelo. É. E pode piorar muito mais, viu? Nós já vimos cada absurdo. Né, João? Quando a gente sai de uma reunião lá que vai decidir coisas, como foi a reunião do terceiro pavimento em Souza. O problema, às vezes, é chamar isso de terceiro pavimento. Então, de cara, muitos vereadores já pensaram que a gente ia poder fazer um pavimento a mais, ia poder verticalizar em Souza. O pavimento não é para cima, o pavimento é para baixo. O pavimento é em função da declividade do terreno, da inclinação. Não em função de fazer um pavimento a mais para aumentar a área construída, aumentar o número de moradores em Souza. Não é nada disso. Talvez da maneira como foi chamado, né, nomeado, é que talvez abriu uma brecha de ideia aí para os maus conhecedores, as pessoas que não entendem. Se aproveitaram dessa circunstância. Agora, não importa se o sistema é todo online, se nós vamos ter um programa específico para colocar os dados para provar, se vai ser feito no papel, se vai ser assinado. Se nós tivermos uma legislação coerente, enxuta, prática, e se nós tivermos o pessoal propenso, até o funcionário público, com tranquilidade para aprovar o projeto, foi o que o vereador falou. A pessoa fala, poxa, eu vou aprovar isso aqui, se não tiver certo, eu posso estar sendo processado, eu vou responder juridicamente por isso, como já aconteceram algumas vezes na prefeitura, a gente sabe disso. Pessoas lá, funcionários com a maior das boas intenções, acabaram sendo usados por políticos, por chefes, por diretores, por secretários, e acabaram respondendo juridicamente sobre essas questões. Você estava lá, você deve ter visto isso. Então, a lei precisa ser enxuta, até para dar tranquilidade para quem está analisando, para dar um respaldo claro, objetivo, para quem faz, para quem projeta, para quem vai empreender e para quem vai analisar. Só para terminar, uns anos atrás, 90 e pouco, eu fiz uma casa para o meu irmão em Presidente Prudente. Eu cheguei na prefeitura de manhã, naquela época ainda era cópia heliográfica, papel vegetal. Cheguei na prefeitura com as plantas. É onde protocola? Protocola aqui, não sei o quê, protocolamos. Aí na ponta do balcão minha cunhada foi pagar as taxas, aí voltou. Aí eu falei assim, o protocolo demora um momentinho só, sentem aí, por favor, esperem. Aí nós sentamos, eu e minha cunhada ficamos conversando, esperamos lá eternos 15 ou 20 minutos. Aí a moça nos chamou no balcão, falou, por favor, o senhor é o arquiteto? Eu falei, sou. Aqui está a planta analisada, aqui tem que fazer uma correçãozinha assim, assim, olha, está em vermelho aqui, o senhor corrige? Tá. 20 minutos foi feita a análise. Eu saí com aquela planta heliográfica com as correções, fui para a casa do meu irmão, peguei o vegetal, já tinha levado canetinha, tudo, raspei com a gilete, não sei o quê, fiz as correções, tirei as cópias, 2h30 da tarde estava protocolando de novo, passamos no hospital, meu irmão assinou as coisas, 2h30 protocolamos novamente. 4h da tarde eu saí com o alvará aprovado, com as plantas aprovadas, carimbadas. No mesmo dia, começou 9h da manhã, 4h da tarde. Presidente Prudente, não é uma cidade tão pequena. Eu não acreditava. Eu pensei, isso é possível? Eu achei que em Campinas isso seria possível um dia. E não era projeto simplificado, não, era um projeto completo. Depois de uns anos eu fui convidado
para participar de um grupo da candidatura do Magalhães Teixeira, onde foi proposto que a gente trabalhou para fazer a proposta do projeto simplificado. Eu participei de diversas reuniões, inclusive uma reunião, não sei se você chegou a participar, João, não lembro. Numa das reuniões com o Magalhães Teixeira, quem me convidou naquela época foi o Zé Luiz Gazelli e o César Manfredi. Eles eram nossos clientes, amigos, e me convidaram para participar. Numa das reuniões com o Magalhães Teixeira, nós fomos apresentar para ele a ideia do projeto simplificado. E aí, um falou, outro falou, outro falou, aí o Magalhães virou e falou assim, gente, pelo amor de Deus, mas o projeto tem que ser aprovado, aqui não tem informação nenhuma nesse quadrado, nesse retângulo que tem aqui, isso tem que ser aprovado, tem que passar pela análise dos funcionários, etc. Aí eu pedi a palavra, eu falei para ele assim, doutor Magalhães, o senhor é dentista, não é? Ele falou, sou. Eu falei, quando o senhor vai fazer um tratamento dentário num cliente seu, um paciente, o senhor, vem alguém da prefeitura ver se o senhor está fazendo a obturação correta, se o senhor botou a quantidade certa de anestésico, se o senhor espetou a agulha do lado certo, né? Depois vai verificar se aquele tratamento foi correto. Ele falou, não, de forma nenhuma, eu sou um profissional, eu fiz um curso superior, eu fiz um juramento, eu tenho que ter liberdade para trabalhar. Eu falei, então, eu também fiz um curso superior, fiz um juramento, eu também sou um profissional, eu quero ter liberdade para trabalhar. Por que às vezes um funcionário da prefeitura, às vezes um estagiário, como havia naquela época, estagiários, analisavam processos e falavam que a gente... Eu cheguei a ensinar estagiário a ler o corte, que não sabia ler o corte, na mesa da prefeitura. E aí, a partir dessa reunião, ele falou, vocês estão certos. Eu falei para ele ainda, se eu estiver correto, eu quero ser se eu não estiver correto, se eu errar, eu quero ser processado como um profissional que não respeita a profissão, que não respeita o seu juramento. Mas eu quero ser respeitado como profissional. Foi criado o projeto simplificado, mas já foi colocado tanta coisa em cima, tanta exigência, tanta mudança, que aquilo que parecia ser uma coisa que nos abriria um caminho para poder ter facilidade no andamento, nós não estamos pedindo, exigindo, eu falo facilidade, eu não estou exigindo que nos façam benesses. Eu só quero que a lei venha a ser clara, objetiva para todo mundo. E justiça jurídica, justiça social. Muito obrigado. Muito bom, João. Na primeira apresentação do Aprova Fácil, foi logo 2, 3 meses da posse do Dário, foi no Hotel Vitória lá, e foi me dada a palavra, eu falei exatamente isso, que parabéns aí pelo sistema Aprova Fácil, aparentemente é para funcionar, né, porque nem eles sabiam se ia funcionar, mas se não simplificar a legislação, vai ser mais uma ferramenta ali para dizer que existe, né? E o prefeito ficou olhando para a minha cara assim, não sei se ele entendeu o que eu falei, né? Então, corroborando aí com o seu discurso. O Bruno? Teste. Boa tarde a todos. Bruno Lino, da Lopes Real. Obrigado, nosso excelentíssimo vereador, né, Paulo Gaspar, pela iniciativa, né? Obrigado aos colegas também, tanto do grupo do Projeto de Alvarás, quanto Daniel também por ter dado essa aula para a gente, né? Entrando um pouquinho no que o Daniel falou, né? Décadas atrás eu trabalhei no escritório de advocacia, né? Por pouco tempo, né? Onde engenheiros, arquitetos e construtores contratavam esse escritório, justamente para o escritório chegar lá no nosso famoso mezanino e levar a planta. Na ocasião, eu era estagiário de administração, só que, pelo fato de ser do escritório de advocacia, nunca teve nenhuma resistência. Ou seja, é algo como se fosse meio que clichê. Parecia, na minha cabeça, né, naquela época, jovem universitário, pensando, poxa, como é que pode arquitetos, construtoras, empresas pedirem para escritórios ir lá simplesmente levar o papel? E naquilo, o engenheiro do mezanino olhava para mim, preenchia, ele sabia que eu não sabia nada daquilo ali, só que
anotava algumas coisas, levava para o meu chefe, ele distribuía para as empresas, para os arquitetos, né, engenheiro, e às vezes retornava o projeto para levar lá novamente. Creio eu que, pelo fato de ser escritório de advocacia, nunca ouvi nenhuma outra piadinha, nenhuma outra exigência além do que era normal. E eram aprovadas. Tanto projeto de anexação de lote em condomínio, desmembramento, N outros, sempre funcionava. Não sei se quem estava do lado de lá tinha o medo de tomar um processo logo de cara, pelo menos funcionava. E, com o passar dos anos, acabei trabalhando em outras empresas, tudo. Fui gerir a empresa da minha família, no ramo de educação, onde passamos a ter problema também com a aprovação do alvará, para uso da empresa. Por quê? Porque isso acabava culminando que alguns imóveis no Cambuí, principalmente, eram reformados ao longo do tempo, e quando a gente ia no CEPLAN pedir a cópia da planta para incluir no projeto do alvará de empresa, não é nem alvará de construção, nada disso, simplesmente era rejeitado. Inúmeras vezes porque a planta do imóvel é de 1960, o proprietário alterou, o outro inquilino alterou, e quando você aluga para uma determinada empresa que ela quer estar correta em dia, você vai ver que aquela planta, onde é uma sala que recebe cliente, era uma garagem antigamente. Parte do fundo, que é uma sala normal, era um banheiro, um lavabo, sei lá o que antigamente. Então, ou seja, para regularizar aquilo, o proprietário não quer, porque ele não quer entrar na fila que todos os projetos novos entram. Ou seja, para regularizar aquilo ali, ele vai ter um custo muito maior e ele ainda tem medo de tomar multa do IPTU por ter ampliado ou ter feito qualquer outra forma de negócio. Então, dito isso, o que aconteceu? Eu acabei entrando também para o ramo imobiliário. Eu pensei, poxa, vamos tentar acabar com isso. Tentar, pelo menos, né, com a famosa boa vontade que todos têm, né, tentar melhorar mais ainda. E aí, calhou que uniu o meu conhecimento que eu tinha antes, contato com algumas construtoras que eu já tive, e criamos um setor de área dentro da Lopes Real. O que acontece? Tem construtoras, loteadoras e algumas construtoras de pequeno porte que simplesmente, na hora que eu mostro alguns projetos, alguns lugares, ele olha e fala, Bruno, não vou. Sabe por quê? Tem determinada lei disso, daquilo, até dei um exemplo para o nosso vereador Paulo Gaspar, né, Souzas, tem um local próximo da avenida, inclusive cercado de várias casas, onde foi apresentado para essa construtora fazer um condomínio pequeno de casas. Ele olhou para mim também e falou, Bruno, não posso. Olhei para ele e falei, viu, mas você não pode, devido à lei ambiental que tem, alguma coisa assim. Aí fomos trabalhar mais a fundo o caso. Em alguns lugares de Souzas, tem zoneamento que permite construir determinados lugares, determinados não. Então, ou seja, Campinas, ela tem um erro de, não sei se foi ambiental que foi feito há décadas atrás, onde partes de manancial em Souzas foram destruídas. Então, para proteger isso, tomaram multa, N multas, várias vezes o município, e hoje em dia, se fizer qualquer projeto em Souzas, determinados locais, o município toma R$100 mil de multa por projeto. Então, ou seja, tem construtoras que pode ser que pegue aquilo lá e fala, eu vou botar no preço, a prefeitura tomou o pago, vou para frente, construo torta direita. A maioria não. Então, ou seja, e tem lugares que realmente tem manancial, tem essa parte, tem outros que já são cercados por casa. Aí eu pergunto, e não tem manancial, por que 2 pesos e 2 medidas? Determinadas pessoas e empresas podem construir, podem fazer várias coisas, e outras empresas não. E isso acaba também se estendendo para outros bairros de Campinas. E aí fica aquela velha história. Será que só é permitido aprovar a construção do clube do Bolinha, do clube daquelas empresas de Campinas, antigas, tradicionais, ou novas são, como é que diria, pagaria-se, entre aspas, um imposto maior, um prazo maior? Se aquele projeto é bom, fica para determinada turma, o projeto que não é bom, a gente solta para todo mundo, né? Então, ou seja, eu acho que a solução tem muito a ver com o que o Daniel falou também, da gente sistematizar. A partir do momento que imobiliárias passem a ter acesso a esse novo sistema, engenheiros, arquitetos, um sistema unificado onde não somente o zoneamento, inclusive o zoneamento online de Campinas
é muito bom para nível de consulta, tudo, né? Gera uma transparência real, assim como foi mencionado também. Ter esse sistema também de forma simples, prática e transparente, onde toda a lei do município, independente se vai ser o formato do árido, a prova fácil, Campinas vai ter que assumir essa culpa dessa diversidade de leis, conflitos, né, entre um projeto e outro, e nossa casa aqui, o Legislativo, criar essa lei para consolidar ela, porque senão tal projeto vai ser aprovado, o outro não, com base em uma lei ou com base na outra. Então, com tudo isso sendo unificado, esses projetos do árido, a prova fácil, esse sistema, ele sim pode aceitar e deve aceitar projetos que venha por AutoCAD, que venha por outros formatos, né? E quem for da parte manual, engenheiros, arquitetos, também vai ter a opção de escanear aquilo ali. Então, ou seja, isso vai criar uma lisura no processo, onde desde aquela família que quer fazer uma casa normal de 125 metros, 150, 200 metros, por aí, ou aquela construtora que construiu uma torre de 30, 40 andares, eles vão estar em pé de igualdade. Então, ou seja, não vai ter 2 pesos, 2 medidas. Tal lugar pode construir? Pode, beleza. Se já não pode, aquela imobiliária ou aquele profissional já não vai nem vender para aquele determinado formato de negócio. Assim como já acontece na parte de serviço. Tem grandes players do mercado que querem vir para Campinas, a gente consulta no zoneamento online, esse código KNAI dele permite, ok, maravilha. Não gerou custo nenhum para a prefeitura, para ninguém, e nem perca de tempo daquela empresa para vir até aquele local. No mesmo modo, a construção. Se colocar tudo em um único sistema, claro que não vai ser essa informação aberta aos 4 ventos, até porque tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas os ramos de imobiliária, PJ, no caso, escritórios de engenharia e arquitetura, ter esse acesso para quê? Para na hora que chegar a determinada intenção do cliente, eu quero construir em tal lugar, para que o profissional que vai estar vendendo ou escritório de engenharia e arquitetura ter aquela segurança no que o nosso colega que está sentado à mesa, olhar para o cliente e falar, eu sei quanto tempo pode demorar no máximo. Ou seja, isso não é o escritório de engenharia e arquitetura A concorrer com B, ou a imobiliária tal concorrer com a outra. Não, isso aqui é maior do que tudo. Campinas está perdendo muitos projetos, assim como em Presidente Prudente, o senhor mencionou, não é só Prudente, tem vários outros municípios e estado também. Fui para Goiás, para o estado de Goiás ano passado, em alguns municípios de lá, tudo, então é realidade. Tem lugares que aprovam e não usam software. São coisas que a pessoa está ali, o setor funciona. Campinas, como já é grande, tem muita tecnologia, tem o IMA, entre outros, pode sim fazer isso virar verdade em menos de 1 ou 2 anos. Basta ter a unificação dessas leis, basta assumir realmente a culpa e jogar tudo no sistema. Isso é possível. Temos hoje polos tecnológicos vindo para Campinas, está sendo construído, na região metropolitana também, grandes players. Dá, sim, para fazer uma licitação pública decente e criar um software que pegue todo o conhecimento do senhor Janine, o conhecimento do pessoal que já está há mais tempo, do Daniel, pegar os profissionais atual e literalmente fazer Campinas virar algo do século XXI de verdade. Ou seja, para que todas as empresas, construtoras, moradores tenham vontade de morar aqui e ter a segurança de que ele vai comprar aquele negócio ou vai pedir para construir uma casa ou um prédio e vai funcionar. E isso vai gerar mais divisa, mais IPTU, vai gerar mais conforto e todo mundo sai ganhando nessa história. Muito bom, Bruno. E pegando um apanhado, então, geral de tudo que todos falaram, né? Todos são técnicos aqui, experientes, e todos têm a contribuir na questão das sugestões técnicas para melhorar N setores na prefeitura, para a gente agilizar processos. O problema é que o buraco é mais embaixo, e o problema se chama política. O modus operandi do sistema político dentro da gestão pública é o motivo de todo esse imbróglio, em alguns lugares mais, outros menos, né? Nós não temos um prefeito em Campinas, nós temos vários prefeitos. E cada secretaria é como se fosse um prefeito. E a gente sabe que a maioria das secretarias não conversam uma com a outra. Quando você precisa ter uma frente, por exemplo, essa da questão da APA,
Você não vai só conversar com o planejamento, você vai ter que conversar com o verde, você vai ter que conversar com o jurídico, você vai conversar com finanças, você vai conversar com um monte de gente para alinhar e depois vir para a Câmara, depois o prefeito vai lá e sancionar o projeto. E nessas indas e vindas de secretarias e diretorias, você vai esbarrar com muitos interesses políticos escusos, muitas vezes, e que faz parte do jogo político, porque quando um prefeito entra no sistema, ele já entra com todas as secretarias loteadas e cada uma funcionando com uma cabeça diferente. Então, para você falar, eu quero que esse sistema funcione como você está propondo, como o Ricardo falou, vamos sistematizar o projeto simplificado, a análise, primeiro precisa ter a vontade de querer fazer isso, né? E aí a gente se pergunta, mas para que a máquina, a administração pública, vai querer resolver os problemas e deixar fácil? Aí eles não têm a razão de existir, porque se eles estão ali, se eles sobrevivem desse sistema burocrático, engessado, e que tudo precisa da bênção deles, se você deixar tudo automatizado para o cidadão resolver a vida dele, qual que é a função do servidor público? Entre aspas. Lógico que sempre vai ser necessário, mas nós vamos enxugar muito a máquina, a administração, e isso não é interessante para ninguém. Você falou da IMA. Eu sou o maior defensor de privatizar a IMA ou extinguir a IMA, porque quando você vai conversar com o servidor público, nos bastidores, porque ninguém tem coragem de falar isso para ninguém, não funciona. Eu preciso mudar o sistema aqui na secretaria, na diretoria, mas você pede um negócio para a IMA, é 1 ano. E o orçamento, se eu pegar um neguinho ali que está naquela mesa ali, ele faz por... Nem vou falar. Então, assim, a coisa não funciona. E nós temos um problema básico aqui na casa, por exemplo. Nós temos um sistema aqui dentro da Câmara que chama SIGADOC. Todos os projetos tramitam digitalmente pela casa. A gente entrou com um pedido de CPI agora, põe lá no SIGADOC, manda um e-mail para todo mundo, quem quiser assinar está lá. Digitalmente, pum, assinou. Colheu 11 assinaturas, abre a CPI. Funciona nota 1000. Processo. Fiz o processo aqui, vamos encaminhar para a prefeitura. Não é da IMA. A prefeitura não tem o SIGADOC, tem o SEI, que é um outro sistema que funciona muito bem lá dentro. Então, protocolou um projeto na prefeitura, tem o SEI, que tramita, você acha onde que ele está, passou pela secretaria tal, não sei o quê. Agora, quando um projeto sai daqui da Câmara, digitalmente, imprime tudo, põe numa pastinha, põe num carrinho e leva para a prefeitura. Então, você tem uma Ferrari aqui, você tem uma Ferrari lá, só que para você levar o processo daqui para lá, você tem que... É um rio, né, no meio dos dois, né, o executivo e o legislativo tem um rio, não tem uma ponte, tem uma balsa para você atravessar, com um bote e nego remando. Então, é isso, é um exemplo básico do que é a administração pública. E, lógico, que não se resolve isso porque não se quer. Tem algum motivo aí nisso tudo, né? Então, se a gente não entender essa lógica, a gente realmente fala, poxa, mas como é que nós vamos mudar isso? Bom, começa com voto, né? Colocando gente lá comprometida com ideias sérias e montando uma equipe técnica, de fato, e que persiga aqueles objetivos para resolver os problemas que a cidade tem, né? Semana passada, aqui na casa, foi rejeitado um projeto nosso para dar transparência aos imóveis de propriedade da Prefeitura de Campinas. O que aconteceu? Gaveta. Mas como assim? Eu quero saber quantos imóveis a Prefeitura tem, só isso. Isso tem que estar no site para todo cidadão ir lá, ver, tem um imóvel lá que está em processo, tem outro que está abandonado, tem outro que não sei o quê, tem outro que está não sei o quê. Nem a Prefeitura sabe o que ela tem. E também não quer que os outros saibam. Qual a explicação disso? Aí você vai no Ministério Público, mais um processo no Ministério Público, sabe lá quantas décadas vai ficar lá, aí muda-se as administrações, você já perdeu o fio da meada, enfim, isso é o Brasil, né? Mas não estou falando isso para desanimar, estou falando para a gente ver a dimensão do problema que nós estamos enfrentando, e não é à toa que vocês estão há 40, 50 anos, e eu me incluo nessa conta, escutando as mesmas histórias, as mesmas reclamações.
Então, mais uma vez, né, a gente tem a chance de ter uma comissão aqui para cobrar resultado, fazer barulho, desenhar para a secretária, para os técnicos. Se for o caso, a gente vai lá, faz reunião com todo mundo que for preciso, porque está difícil deles virem aqui, né? Então, a gente vai até eles. Vamos montar uma comissão nossa aqui, vamos lá. E vamos dar trabalho no sentido, porque, pô, a gente quer ajudar, caramba. Né? Nesse sentido. Então, para a gente, logicamente, a gente vai precisar aqui, viu, João? E você já nomeio você o relator da comissão. e o Ricardo, subrelator aqui. Legal, não precisa nem de microfone, todo mundo já escutou, né? 6 de abril. Hã? 6 de abril, a próxima reunião com a presença da secretária Carolina Baracá, né? Mas por que eu estava falando do relator, né? A gente vai ter que colocar todas essas demandas no papel, as ideias, sugestões, e montar a estratégia para a gente ir lá e explicar tudo isso para eles, porque a gente fala aqui tudo a mesma língua, mas chegar lá a gente vai ter que traduzir do português para o grego, se é que eu me fiz entender. Então, eu vou passar de novo para vocês a bola. Eu acho que o pessoal da secretaria tem que entender uma coisa, e nós temos uma tarefa, uma obrigação de deixar isso muito claro. O que for feito no sentido de facilitar o trâmite, de simplificar as leis, é bom para os dois lados. O funcionário sofre menos pressão, porque, Daniel, eu imagino o tamanho da bucha que estava no teu colo, né? Eu já trabalhei um pouco lá. É pesado, né? O ambiente é pesado, porque é um eterno, é uma pressão muito grande, então isso é ruim. E é ruim para nós, do lado de cá. Então, estão os dois lados desgostosos da situação. É claro que tem gente que está lucrando com isso, né? E é contra essas pessoas que nós temos que remar contra. Porque a maioria dos funcionários falta treinamento, eu concordo 200% com você. Falta treinamento total. A gente está passando agora um período que está vendo isso aí, né? O pessoalzinho novo que está entrando lá, acho que está entrando sem nenhum treinamento, sei lá eu, porque está vindo cada coisa tão esquisita. E é muito importante entenderem que, se simplificar os trâmites, e se a gente conseguir simplificar as leis, João, que é uma tarefa hercúlea, né? Mexer com a legislação e sintetizar, deixar na lei o que de fato é importante, e não tudo. Não tem que policiar tudo. É o que você falou, nós somos profissionais, responsáveis. Se nós fizermos um ambiente mal ventilado, mal iluminado, uma rampa de entrada de carro que não entra o carro, que o carro não consegue descer ou subir, o problema é nosso e do nosso cliente. Ele vai te processar se ele quiser e você vai se defender. Presta atenção e faz direito. Não é tarefa de um funcionário que analisa o projeto calcular a rampa e falar assim: a sua rampa passou dos 20%, está com 21%. Corrige aí. Que isso? A gente já se livrou das janelas, não é verdade? Antes tinha que provar que aquilo lá tinha um quinto, um sexto, um sétimo da área. No projeto simplificado eliminou isso aí. Hoje é uma responsabilidade de cada profissional fazer um ambiente que tenha ventilação e iluminação condizentes com a atividade que tem lá dentro. É assim como uma série de outros detalhes. Então, essa é a nossa tarefa, o nosso foco, vamos falar, principal. Eu lembrei agora aqui do nosso finado colega, professor nosso, da maioria de vocês que está aqui, do Badaró,
Badaró falava para mim, o Ricardo Badaró falava para mim, viu, menos lei é melhor, menos é melhor. E eu era presidente da CPLE, e eu não estava entendendo o recado. O recado era muito sério, era muito pontual. Menos é melhor. E é isso, né? A gente tem que... Não pode desanimar, Paulo. Às vezes dá um baque, quando um cair, o outro ajuda a levantar, tá? É isso aí. Bom, acho que para concluir, acho que a gente já está todo mundo bem redundante até nos assuntos aqui, né? Mas quando o João estava falando da implantação do projeto simplificado, eu fiquei pensando se, de repente, não é a hora da gente refazer esse processo de simplificação, né? Da onde vêm tantas demandas que a Prefeitura solicita nas aprovações do projeto? Por que precisa da matrícula? Onde está escrito que precisa da matrícula? Por que eu preciso apresentar? Né? Se tem uma cláusula lá dizendo isso. A gente cada vez tem mais... Sigo o artigo tal da lei tal, sigo o artigo tal da lei tal, sigo o artigo tal da lei tal na prancha. Se está na lei, eu tenho que seguir, ponto final, não tem que estar escrito em lugar nenhum que eu tenho que seguir. Então, talvez é focar mais na questão da fiscalização, que a gente sabe que eles não conseguem ser feita, e aí, aquele que está no processo correto de querer seguir a lei é penalizado, e aqueles que simplesmente fazem, né, ninguém está nem olhando. 20 centímetros na planta lá, o técnico está brigando com você, enquanto isso está sendo construído em cima de área de APA, lá, a movimentação de terra de não sei quantos 1000 metros quadrados, e ninguém está olhando. E o técnico está brigando comigo por causa de 10 centímetros, por causa de 1% da rampa, porque agora, declive, você tem que deixar 2 metros para depois ter a rampa. Não dá... Então, assim, está se perdendo o propósito do que é, para que serve aquela análise. Qual o princípio daquilo? O que está querendo ser garantido com aquilo? E a gente percebe que hoje está sendo... A preocupação é documental, é ter um papel que seguiu a lei, sendo que lá fora ninguém sabe o que está sendo feito, né? Então, a preocupação devia ser muito mais com aquilo que é irregular. Eu até, infelizmente, a gente não tinha os números aqui na mão, mas qual o número de regularizações versus o número de aprovações de projeto em Campinas? Será que isso não demonstra alguma coisa? Que a dificuldade em aprovar não está estimulando a construção irregular? Tenho certeza disso, né? Nós, como profissionais que se preocupamos com a nossa imagem em seguir a regra, a gente fala, não vou fazer isso aí, faz sozinho aí, cliente. Aí depois ele chama a gente para regularizar, né? Então, é muito mais fácil regularizar do que aprovar, porque já está feito, está usufruindo do espaço lá e tudo mais. Mas eu acho que essa simplificação do que precisa ser apresentado, do que é e do que não é papel da Prefeitura cobrar nos nossos projetos também, né? Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente também repensar, junto com todas as outras coisas, porque cada vez mais há um documentinho a mais. Declaração disso, declaração daquilo, nem juntar numa só, e pelo menos podia fazer, né? Declara um monte de coisa de uma vez e assina um só, para simplificar. Mas a gente tem muitas, cada vez demandas novas, a gente está complicando em vez de simplificando cada vez mais, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar nessa linha. Uma coisa que o João falou, que eu acho que é importante, a gente precisa mostrar para o servidor que, primeiro, quem está aqui perdendo tempo do seu trabalho não é aquele cara que quer fazer fora da lei. Esse não está aqui. Esse está fazendo lá atrás, né? Então, se eles conseguirem entender que quem está propondo a mudança é que realmente quer melhorar, já damos um passo grande. Porque quem está satisfeito não quer mudar nada, está utilizando de como está funcionando hoje para o seu benefício. Todos nós aqui temos consciência de que a estrutura da Prefeitura não é capaz de atender a demanda. Mas a gente precisa pensar em outro plano. Contratar mais funcionários é o ideal, mas daqui a pouco vai ter isso aqui de gente lá e vai continuar não suprimindo a demanda. Então, a gente precisa começar a repensar. Se a gente estivesse aprovando o projeto completo até hoje, em vez de 1 ano, ia demorar 2 para aprovar. Então, o simplificado, tenho certeza que quando foi lançado, todo mundo torceu o nariz lá na Prefeitura.
Hoje, talvez ninguém nem pense em voltar para o outro. Então, assim, a gente tem que criar processos de melhoria, porque a demanda vem aumentando sempre e a gente não vai conseguir nunca crescer a equipe a ponto de suprir essa demanda. Então, concordo, precisa de mais gente mais qualificada, mais treinada, mas também para se preocupar com as coisas mais complexas, porque tem coisas muito simples. É a história. Eu vou fazer uma casa num condomínio fechado. Quantos % dos projetos aprovados são de edificações de uso de complexidade baixa lá? Tenho certeza que é a maioria. Por que está se aprovando o projeto? Por que eu preciso aprovar esses projetos? Que impacto que isso, um erro num projeto desse, traz para a cidade? Que impacto? Porque depois eu tenho um processo de regularização. Quem faz irregular vai lá, paga uma taxinha de R$1.000 e lá e regulariza. Então, por que eu tenho todo esse esforço de aprovar um projeto de complexidade zero, sendo que o profissional podia ir lá e falar, vou construir nesse terreno aqui, ó. Ah, obrigado por avisar, tá o RRT aí. E ele vai lá, chega lá no CC, olha, construir isso. Ah, está fora da regra. Ah, a multa é tanto, ó. Acabou. Já não é isso que acontece na regularização? E por que na aprovação tem que ser 20 passos diferentes e 1.000 processos? Sendo que já é feito o processo mais simples fora da lei. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que pensar diferente, porque senão a gente não vai sair do lugar. Se a gente ficar pensando sempre igual, a gente vai ficar sempre na mesma situação. Muito bom. Então, o que o João tinha falado lá sobre o ARI, né, que há 2 anos atrás a gente teve com o prefeito e companhia lá, tinha umas 20 pessoas naquela sala azul lá que a gente falou do ARI. Até hoje, né, passou 2 anos, nada aconteceu, sendo que lá atrás a gente já falou o problema, já deu a ideia para que eles tinham que fazer. Ah, vamos fazer, muito legal, muito interessante, e nada saiu do papel. E agora tivemos que protocolar um projeto via Câmara, porque não há iniciativa Isso fazendo reunião presencial com o prefeito, secretário e tudo mais, e não saiu, né? E na frente de muitos técnicos e entidades. Então, infelizmente, é isso, né? E gostaria de lembrar que a gente teve uma comissão aqui, o ano retrasado, de comissão de desburocratização, onde todos os colegas aqui já estiveram nessa comissão e já fizemos uma contribuição lá na época. Isso há mais de 1 ano atrás. Foi enviado o relatório da comissão de desburocratização com várias ideias para desburocratizar a Secretaria de Planejamento e Urbanismo e não fizeram nada. Escutamos setor de projetos, de alvarás, escutamos bar e restaurante, escolas infantis, hotelaria, eventos, mandamos lá tal. E só para dar um exemplo, né, das escolas infantis, a gente tem um problema lá de uma lei que foi muito bem intencionada, que é o creche para todos. A gente tem um déficit de quase 5.000 crianças sem creche em Campinas. O que a lei fala? Bom, se a prefeitura não está dando conta do recado, ela pode comprar vagas nas escolas privadas. Putz, simples, funciona, né? Só que não. Porque, para você fazer isso, para a prefeitura comprar, ela tem que ter uma série de exigências que a própria prefeitura faz para que a prefeitura possa comprar a vaga. E aí, o coitado lá que fez a escolinha dele lá no jardim, não sei das quantas, vai ter vigilância sanitária, vai ter EIV, vai ter uma lista desse tamanho que ele não dá conta ainda. Ele fica na clandestinidade. Para que ele vai querer vender vaga para a prefeitura, sendo que ele não tem dinheiro para criar aquela estrutura toda lá? Aí chegamos, há 2 anos atrás, o vice-prefeito Vandão, o responsável lá pelo projeto de infância de Campinas, tal, esqueci o nome dele, Thiago Ferrari, todo mundo lá, ó, as escolas, vamos criar uma força-tarefa aqui na prefeitura para vocês ir atrás desses proprietários de escolas, um por um, o que você precisa que a prefeitura vai te ajudar. Nós vamos fazer todo o processo para você. Você não precisa ir atrás. Não é o que a prefeitura tinha que fazer. Pergunta se essa força-tarefa andou ou fizeram alguma coisa. 0. Então, enquanto a gente não tiver gestores comprometidos com o bem público, com a população,
nós vamos ficar correndo atrás do rabo. Mas, como diz o nosso querido João, não vamos desistir, vamos fazer a nossa parte, vamos continuar cobrando, e trabalho de formiguinha, água mole em pedra dura, passinho de cada vez, a gente vai... Quando eles verem e perceberem, eles vão ver, pô, esses caras foram resilientes, esses caras... Essa turma que está aí agora é diferente, porque a maioria acaba desistindo, né? A gente cria resistência, eles vão uma hora eles desistem lá. E eles vão ver que a gente não vai desistir. Nós temos aqui mais 2 anos de mandato, daqui a pouco, se eu estou ou não estou, vai ter outro que vai continuar aqui com essa bandeira, e uma hora a gente vai conseguir mudar essa forma de ser, né? Vamos lá, João, e a gente encerra. Rapidinho, em cima disso que o João Janini falou, até lembrando nosso caro Ricardo Badaró, né, eu também tive possibilidade a grande felicidade de ter sido aluno dele, e depois 2 ou 3 anos, 4 anos a gente deu aula juntos, e também fui professor da filha dele também. Então, uma grande satisfação. Mas isso que ele falava sempre, né, que a lei tem que ser o menos é mais, é muito melhor ter menos. E é justamente a lei ela tem que se basear no que não pode fazer. Não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. O que está fora do não pode, pode. E, na verdade, as nossas legislações elas querem dizer o que pode. E aí vai em cima de um mundo, um universo enorme, de dizer que pode, que pode, que pode, que pode. Aí o que acontece? Se você busca alguma coisa que não está nem aquele, nem que não pode, nem que pode, não pode. Sabe, é totalmente incoerente. Por isso que a lei é enorme. Por isso que a lei quer abarcar tudo. É impossível. Nós temos que ter certas regras, assim, 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 assim. Está fora disso? Pode. A cidade anda, as coisas se resolvem, as coisas acontecem. Eu só queria, rapidinho, falar, a estrutura em Portugal é totalmente diferente no Brasil. A gente às vezes estuda no Brasil, colônia, né? Lá não tem o poder executivo, a prefeitura, é a Câmara Municipal. Você vota na Câmara, os vereadores, o mais votado, o presidente da Câmara, ele é o administrador da cidade. E os vereadores, sendo da situação ou da oposição, todos são secretários. Então, o vereador, ele assume 2, 3 secretarias. Sendo da oposição, ele é secretário. Só que é o seguinte, se ele não trabalhar a favor da cidade, ele não se reelege. Porque aquela secretaria, por exemplo, o cara é secretário de esportes. Se o esporte não funcionar na cidade, na próxima gestão ele não funciona. E os conselhos municipais fazem as coisas, as exigências em cima desses secretários, que são vereadores. E, ao mesmo tempo, eles são cobrados administrativamente e nas audiências da Câmara. Eles têm que dar as duplas respostas com relação ao executivo da cidade e à legislação. Também não sei se funciona tão bem assim, mas talvez é menos gente, e talvez você possa cobrar mais responsabilidade. Obrigado. Parabéns, João, vereador. Não dá uma ideia, João. Os vereadores aqui vão adorar a sua ideia. Eu tenho a visão de que isso funciona bem, lógico, a cidade pequena, né? Mas o problema do Brasil não é a quantidade, é o custo-benefício, né? Se a gente tem, quando o nosso querido Marcelo Leão chegou aí, ex-companheiro de MBL, né? A gente tinha uma pauta aqui, a gente vinha aqui ficar xingando os vereadores aqui toda a sessão, né? Durante anos aí. E uma das coisas que a gente falava não, tem que ter 3 vereadores, é muita coisa, tem que ter 11, tem que ter 15, sei lá o quê. Mas por quê? Porque a gente sabe que os vereadores que estão aqui, pode ter 100 ou 50, não produz aquilo que a cidade precisa, né? Está todo ali, todo mundo só jogando para o seu eleitorado, né? Especificamente. Mas se você tiver 50 caras aqui, 100 vereadores trabalhando de fato, de verdade, para a cidade, é pouco.
porque tem coisa para fazer. Não é pouco. Agora, 33 fazendo o que está fazendo, realmente não justifica. Então, em parte, concordo com você, mas se você lançar essa ideia aí, a Câmara aprova aqui no mesmo dia, em 2 votações. Eu quero agradecer mais uma vez, lembrar que a próxima reunião nossa é dia 6 de abril, com a presença da secretária, 10 da manhã, e vamos convidar mais colegas. A gente sabe da dificuldade que é vir aqui no meio de uma tarde, né? Agora vai ser de manhã, quem sabe a gente consegue trazer mais público. E agradeço aí os nossos relatores e vamos trabalhar. Quem não tiver no grupo do WhatsApp quiser participar, só nos procurar, a gente adiciona e ali diariamente a gente vai trocando as ideias. Obrigado, até a próxima, pessoal. TV Câmara, Campinas.